Olá, bem-vindos! Olha, se tem um sinal de pontuação que dá uma dor de cabeça na hora de escrever, é o hífen, né? Parece que ele tem umas regras próprias, meio malucas, feitas só para confundir a gente. Mas calma, hoje a gente vai desvendar esse mistério de vez. Ok, vamos direto ao ponto. Quem é que nunca ficou ali parado por um segundo olhando para uma palavra dessas e pensando: e aí, vai hífen ou não vai? É um dilema super comum, pode acreditar. Mas a boa notícia é que tem uma resposta bem lógica para isso. E é exatamente essa a nossa missão aqui hoje. A gente vai passar pelas regras principais, de um jeito bem claro, bem direto, para que o uso do hífen vire uma coisa, sabe, intuitiva, para que a gente pare de chutar. Então, antes da gente entrar naquelas exceções que sempre pegam a gente de surpresa, é super importante entender a base. O hífen não está ali por acaso, não é enfeite. Ele tem funções bem específicas na estrutura da nossa língua. Olha, basicamente tudo se resume a duas grandes ideias. A primeira é quando a gente junta palavras para criar um conceito totalmente novo, tipo arco-íris. E a segunda é mais gramatical mesmo, para ligar pronomes nos verbos, como em diga-me ou encontrei-o. Se a gente entender isso, sério, já é um passo gigante. Agora sim, vamos para a área que, vamos combinar, é onde a maioria das dúvidas aparece. Os prefixos. Sabe, palavrinhas como ante, super, micro, alto, como é que elas se juntam com o resto da palavra? É isso que a gente vai ver agora, as regrinhas que mandam nessa união. Beleza, primeiro cenário na tela. O que a gente faz quando um prefixo termina com uma vogal e a palavra logo depois começa com a mesmíssima vogal? Elas se juntam, se separam com hífen, o que acontece? A regra aqui é super clara. Vogais iguais não se bicam, elas se repelem. Por isso a gente precisa do hífen para separar as duas. É exatamente por isso que a gente escreve micro-ondas e anti-inflamatório com hífen. Ele está ali só para evitar esse choque entre as vogais idênticas. Simples, né? Ok, então vogais iguais a gente separa. Entendido. Mas, e a pergunta que não quer calar? E se as vogais forem diferentes? Tipo, o prefixo termina com O e a palavra começa com E. Aí a regra muda? Muda e muda completamente. Aqui a lógica é a oposta. Se as vogais são diferentes, elas se dão bem. Elas se juntam, sem hífen, sem nada. É por isso que autoescola, infraestrutura, extraoficial, é tudo junto. Elas formam uma palavra só, de um jeito bem fluido. Claro, seria muito fácil se parasse por aí, né? Sempre tem que ter as exceções para deixar a coisa mais interessante. E aqui os nossos casos especiais são as letras H, R e S. Elas têm umas regrinhas próprias quando vêm depois de um prefixo. Vamos dar uma olhada. Então, vamos lá. São duas coisas diferentes para a gente guardar. Primeiro, a letra H. Pensa nela como uma letra especial. Ela sempre vai precisar do hífen para se ligar, como em super-homem. Sempre. Agora, com R e S, a história é outra. Se o prefixo terminar em vogal, a gente tira o hífen e dobra a consoante. Por quê? Para manter o som forte do RR e do SS. Por isso fica semirreta e antessala. Beleza, saindo um pouco do mundo dos prefixos, vamos voltar para outra grande função do hífen, que é formar palavras compostas. Sabe, aquelas que, quando a gente junta, elas ganham um significado completamente novo, que não tem nada a ver com as palavras originais sozinhas. E sobre isso eu tenho um desafio rápido, uma espécie de verdadeiro ou falso. Rola um boato por aí que nomes de espécies de animais, de plantas, nunca usam hífen. E aí, o que me diz? Verdade ou mentira? Pois é falso. É um mito total. Na verdade, acontece justamente o contrário. Muitos nomes de espécies são, na verdade, os exemplos mais clássicos que a gente tem do uso de hífen em palavras compostas. E a prova está aí, em palavras que a gente usa o tempo todo. Pensa só, couve-flor, bem-te-vi, sempre vivas, todas elas precisam do hífen. Por quê? Porque a combinação dessas palavras não é só uma soma, ela cria uma coisa nova, uma entidade única, uma espécie específica. Então, o pulo do gato é esse. O hífen é um sinal. Ele está ali para dizer, ei, essas palavras aqui não são mais independentes. Elas agora formam uma coisa só, uma nova unidade de sentido. Arco-íris não é um arco qualquer, mas uma íris qualquer. É aquele fenômeno no céu. Tenente e coronel não são duas pessoas, é uma patente só. O hífen está marcando essa fusão. Ok, mas o trabalho do hífen não acaba nos prefixos e nas palavras compostas, não. Ele também tem um papel super importante na gramática, principalmente na hora de posicionar os pronomes. Lembra que a gente falou disso lá no comecinho?
aquela conexão entre o verbo e o pronome, tipo em entregue-me, ou no mais formal, far-se-á. Essa ligação precisa mesmo, obrigatoriamente, do hífen? Verdadeiríssimo! Sim, com certeza. O hífen aqui é obrigatório. Tanto na ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo, quanto na mesóclise, aquela construção mais chique com o pronome no meio do verbo. Pensa que o hífen é a supercola que une essas duas partes. Ufa, quanta regra, né? Eu sei. Mas para ajudar a gente a não esquecer, vamos fazer um resumão. Condensar tudo numa tabela bem prática, tipo uma colinha, um guia de bolso para consultar sempre que bater a dúvida. Então vamos lá, para fechar com chave de ouro. Se o prefixo encontrar vogais iguais ou a letra H, não tem erro. Usa o hífen, tipo micro-ondas e super-homem. Se as vogais forem diferentes, elas se abraçam. Tudo junto, sem hífen, como em autoescola. E se o prefixo terminar em vogal e a palavra seguinte começar com R ou S? A gente dobra a letra, como em semi-reta. E, claro, se for um substantivo composto que cria uma ideia nova, como o arco-íris, o hífen marca a presença. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A língua está sempre mudando, né? A internet acelera tudo, o acordo ortográfico já deu uma simplificada, e aí fica a pergunta no ar. Será que o hífen está com os dias contados, caminhando para um uso cada vez menor? Ou será que essa função dele, de trazer clareza e criar sentidos novos, vai garantir o lugar dele na nossa escrita para sempre? É algo para a gente pensar.